Vamos falar de sucesso profissional, que é algo que as pessoas desejam muito. E dependendo da sua configuração de traço de personalidade, você tem maior ou menor chance de sucesso profissional. O traço de personalidade da abertura governa o grau de curiosidade das pessoas. São pessoas literalmente mais abertas às novas experiências, novas ideias, novos conhecimentos. Elas experimentam e são mais abertas às novidades. Estudos mostram que quem tem um alto grau desse traço tem maior chance de atingir sucesso profissional do que pessoas que têm um baixo grau de abertura. A pessoa que tem um alto grau de abertura, o sucesso profissional dela é porque ela tende a se arriscar mais, experimentar mais. Por isso, ela acaba encontrando uma atividade, um negócio onde ela é muito boa, e daí ela cresce muito rápido. Esse é o traço das pessoas que têm mais chance de descobrirem os seus talentos naturais e de transformá-los em seus pontos fortes. São geralmente pessoas curiosas e nós só temos curiosidade pelo que nos interessa. Então, elas buscam experiências em suas áreas de interesse. E por isso mesmo, elas aumentam muito suas chances de descobrirem seus talentos. Já as pessoas que têm um baixo grau de abertura, elas são mais fechadas para o novo, não experimentam tanto e perdem a chance de encontrar algo que elas realmente sejam boas e possam expressar o seu potencial máximo. Já o traço de personalidade da conscienciosidade governa o teu grau de comprometimento com todas as coisas do mundo, inclusive com seus projetos profissionais. As pessoas com alto grau de conscienciosidade, ela é mais focada naturalmente, é disciplinada, diligente, executam, correm atrás, fazem as coisas acontecerem. Faz o que precisa ser feito, ninguém precisa mandar, a pessoa responsável, acorda cedo sem despertador, chega no horário, chata com o horário, está na raiz dela, na veia. Essas pessoas têm estatisticamente maior chance de sucesso profissional. E sucesso profissional, cada um tem uma medida, né? Se for financeiro, por exemplo, pessoas com alto grau de conscienciosidade tendem a ter salários maiores, crescem mais rápido na carreira, alcançam cargos maiores e melhores. Tem mais chance, inclusive, de chegar nesses cargos mais rapidamente, de passar em processos seletivos e, estatisticamente, entram nas melhores faculdades. São pessoas que ainda muito jovem têm visivelmente muito sucesso e reconhecimento profissional. As pessoas que têm um alto grau de abertura, o sucesso profissional delas é por motivos diferentes das pessoas que têm um alto grau de conscienciosidade. Uma é porque experimenta mais, a outra é porque é mais comprometida. A conscienciosidade governa o grau de comprometimento que você tem com tudo na vida. Então, o contrário disso, né? Quem tem um baixo grau de conscienciosidade é um despreocupado, descompromissado, só faz quando dá na telha. Tem uma impulsividade com as coisas que ele tem que fazer. Sabe que tem que fazer, mas não faz. Agora vamos falar do traço de personalidade da amabilidade, que governa o equilíbrio na sua vida. Na vida humana, nós vivemos em sociedade, portanto, existe um equilíbrio necessário, que é o quanto eu coloco eu mesma na balança versus o quanto eu considero o outro. O quanto eu levo em consideração as minhas necessidades em detrimento das necessidades de outras pessoas. Uma pessoa com alto grau de amabilidade, ela considera mais o outro tem mais importância. Eles têm, assim, um alto grau de empatia, um alto grau de compaixão. Tendem a colocar o outro como prioridade. Esse alto grau de amabilidade faz com que elas se deem muito bem com as outras pessoas e tenham muito sucesso relacional porque são conhecidas como pessoas legais.
É uma pessoa humilde que não gosta de falar de si mesmo, que prefere dar voz às outras pessoas. O problema é que, justamente por ser uma pessoa que considera demais o outro, elas têm a sua boa vontade abusada por outras pessoas. Algumas pessoas cruzam a linha do respeito com elas. Como são altamente complacentes e buscam, né, evitar o conflito a todo custo, se mesmo assim, né, se mesmo sendo assim, dando voz e dando vez para as outras pessoas, elas não conseguirem evitar o conflito com alguém, ou, né, elas tendem assim, quando elas não conseguem evitar o conflito, apesar de todas as concessões que elas fazem, elas tendem a se sentir extremamente mal. Às vezes, chegam a ter, assim, reação física, sabe? Enjoo, dor de cabeça, queimação na boca do estômago, passa mal fisicamente, se sente, assim, revirada internamente. Já a pessoa que tem, assim, um baixo grau de amabilidade, ela funciona o contrário da outra. Ela é naturalmente mais combativa, se coloca em primeiro lugar, em prioridade, se acha maior e melhor que o outro. É mais egocêntrica também, é mais fria no sentido de empatia e compaixão. Ela não só não evita o conflito, como ela busca por ele. Um certo grau, ela até gosta desse embate, ela se energiza de estar em embate com outras pessoas. É assim, meio, né, o famoso encrenqueiro, sabe? Elas compram briga que às vezes nem são delas, assim, só pelo prazer do embate, só para ver no que vai dar. É o tipo da pessoa que dá um boi para entrar numa briga e depois dá uma boiada para não sair. Apesar de serem assim combativas, elas também sofrem, tá? Porque elas afastam muitas pessoas e elas acabam afastando até aquelas pessoas que elas não gostariam de afastar. Porque ninguém suporta ficar por perto, né? Então, com o tempo, elas podem enfrentar problemas de solidão. Uma habilidade é boa? Bom, depende, né? A amabilidade é ótima para você ter mais empatia, para você ouvir mais o outro. Normalmente são aquelas pessoas consideradas bacanas, gente boa, né? As pessoas gostam de conviver com elas. Agora, quando o traço é muito alto, pode ser ruim. Afinal, tem momentos que um pouco de combatividade faz bem, né? Profissionalmente, por exemplo, para você brigar por um salário maior, por um cargo melhor, melhores condições de trabalho, né? Ser mais competitiva, mais aguerrida, se priorizar e priorizar as suas demandas de trabalho, né? Focar nas suas conquistas primeiro, para só depois ajudar o outro. Nesse caso, um pouco de combatividade, né? É bom. Outro caso importante que você precisa, às vezes, de um pouco de combatividade, são quando você está assim, né, num cargo de liderança, então, às vezes, você precisa impor um pouco de respeito, né? Num cargo de liderança, quem tem a amabilidade alta, ela vai conquistar a confiança das pessoas naturalmente. Mas em alguns casos, né, impor respeito, né, pode ser muito importante, porque você pode se deparar com um narcisista patológico, folgado, né, que cruza a linha do respeito com você intencionalmente por prazer, porque ele percebe assim esse teu alto grau de amabilidade e ele pode tirar proveito disso. Então, as pessoas com alto grau de amabilidade, né, elas têm assim dificuldade de impor respeito. São até chamadas às vezes de trouxa. Sabe aquela pessoa boazinha demais? A pessoa não sabe se impor e o outro abusa da sua boa vontade. Cruza a linha do respeito. E olha só, por mais que isso te machuque, né, por mais que você perceba que não deva tolerar esse tipo de comportamento, você não consegue reagir à altura. Portanto, um pouco de combatividade não faz mal para ninguém, tá? Enfim, nós chegamos ao traço de personalidade do neuroticismo. Esse governa a estabilidade emocional que você tem na sua vida. A pessoa que é altamente neurótica ou que tem um alto grau de neuroticismo, ela é altamente instável emocionalmente na vida.
E essa instabilidade tem muito a ver com emoções negativas, porque o neuroticismo governa a sua sensibilidade a estímulos negativos, como, por exemplo, a ameaças. O quão sensível o teu cérebro é às ameaças. Além disso, a pessoa que com elevado grau de neuroticismo, ela tende a ter assim um humor deprimido, sabe? É uma pessoa mais melancólica, tem um aspecto negativo naturalmente, é uma pessoa meio cinza, sabe? Outra característica é a reatividade emocional. Essa estabilidade, né, tem tudo a ver com uma reatividade emocional. É uma pessoa muito reativa. E essa reatividade está muito ligada a emoções negativas. Explosão de raiva, explosão de angústia, explosão de ansiedade, explosão de tristeza, né? São pessoas muito voláteis, as emoções delas são muito instáveis. Então, repentinamente, ela pode ter uma explosão no aspecto negativo da emoção. A questão é que as pessoas que têm assim um alto grau de neuroticismo, a vida delas é definitivamente mais difícil. No âmbito profissional, quem tem um alto grau de neuroticismo é uma pessoa muito medrosa. Como é muito sensível às ameaças, ela sente medo de tudo e pode ficar paralisada. Uma consequência também muito importante causada pelo alto grau de neuroticismo é a falta de energia para realizar as coisas. Como tem um humor deprimido, negativo, ela não tem energia de embate, né? Energia de entrar em ação. Outra característica é a impulsividade, mas é uma impulsividade muito específica. Quem tem um alto grau de neuroticismo, ele olha para algo que ele não deveria fazer, ele sabe que não deveria fazer, mas mesmo assim ele faz. Uma pessoa com alto grau de neuroticismo e uma baixa conscienciosidade tem mais uma impulsividade. É aquela pessoa que sabe que tem que fazer, mas não faz. Outra faceta, assim, que eu considero muito importante no neuroticismo, que deve ser levada muito em consideração, é a timidez, o embaraço, a vergonha. A timidez, ela está muito mais ligada ao traço do neuroticismo do que ao traço da extroversão. Então, para melhorar a sua timidez, você não precisa aumentar a sua extroversão. Você precisa entender o traço do neuroticismo e diminuir os sintomas desse traço, né? Diminuir os sintomas que esse traço traz na sua vida. Esse é um dos traços que, dependendo do grau que você está nele, quando ele está assim muito nas extremidades, a sua vida pode ser muito difícil. Pois, do contrário, quem tem um baixo grau de neuroticismo, né, que é uma pessoa assim, o contrário de quem tem um alto grau, é uma pessoa assim que tem uma estabilidade muito exagerada. Sabe aquelas pessoas assim que entram facilmente em fria, porque elas são de boa fé, elas não detectam as ameaças, elas simplesmente não enxergam o perigo. Ele pode estar na cara delas, mas elas não vê. São as únicas que não vê. Obviamente que quem tem um grau mais equilibrado de neuroticismo tem mais estabilidade emocional na vida. E essa é a palavra mágica aqui, equilíbrio. O neuroticismo, ele é um traço de personalidade muito difícil para quem tem, e você precisa tomar cuidado com a sua frustração. Se você percebeu que tem esse traço, já deve estar se sentindo injustiçado, frustrado. Então, equilíbrio. Na próxima aula, nós vamos falar como o traço de neuroticismo potencializa todas as armadilhas de todos os outros traços. Vai para lá que é bastante importante você saber disso.